Olá, seja bem-vindo ao canal Pastor Luciano Batista. É um prazer ter você aqui no YouTube conosco. Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. E estamos em mais uma aula dos unicistas pentecostais. E hoje nós vamos falar sobre o Shema. Shema é a palavra ouve, né, ou dá atenção no hebraico, que é usada em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, aonde diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou, né, minha pronúncia no hebraico não é perfeita, né, mas eu vou tentar alguma coisa só para você entender. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, de acordo com alguns defensores da doutrina pluritarista, ou daqueles que acreditam na Trindade, eles acreditam que esse Echad, essa palavra Echad, seria uma prova de que Deus é uma Trindade no seu mandamento. Logo no mandamento de Deus ele seria uma Trindade. Bom, como nós sabemos, e todo mundo que um dia pegou um dicionário na mão, sabe que uma palavra ela tem várias significados, colocando assim, e você deve usar o significado não como você gosta, não como você quer que aquela palavra se defina, mas sim conforme o texto que você está usando. Então, seguindo esse princípio, nós vamos examinar esse Echad, que o Echad pode ser usado, né, na união, por exemplo, do casamento. Então, é uma união composta. Então, de acordo com eles, que é para ser uma união composta, eles deveriam de ler, ou mais correto deveria ler Deuteronômio 6,4 da seguinte forma: ouve, ó Israel, o Senhor, que na verdade não poderia ser o Senhor, né? Deveria ser: ouve, ó Israel, o Deus de Israel é uma união de senhores, ou é um grupo de divindade, porque aí ficaria um grupo de divindade. Mas o texto é tão claro que não exige muito explicar isso. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus, é o único, ou é um Senhor, ele é um Senhor. Então não é um conjunto de deuses ou de pessoas divinas que formam um Deus. Se você ler o capítulo 6 de Deuteronômio inteiro, você vai ver que não existe uma referência a 2, 3 senhores diferentes, mas sim a um. Ainda tem a menção que fala: não seguirás a outros deuses. Então, é uma perturbação do texto quando você tenta pegar: mas Echad quer dizer união composta, pastor, é um de um grupo. Tá, pode ser usado. Eu e minha esposa somos um. Né? Então eu e minha esposa somos um, mas no contexto, eu e a minha esposa somos um, né? Eu, minha esposa, sou um. Aí tá totalmente fora de lógica. Eu e minha esposa, ou eu, minha esposa, sou um, né? Totalmente ilógico, né? Então, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, ou é único, se você preferir, mas vamos usar o é um. Então, não existe meios de que perturbar o texto bíblico colocando uma tradução de uma palavra para bel prazer e assim tirar o contexto e a história do texto inteiro. Então, isso seria heresia, porque é texto sem contexto, pretexto para heresia. No caso, seria uma palavra que modificaria o restante do texto, e aí aquela palavra que colocado da maneira inapropriada perturbaria o restante do texto. Então, quem está certo? A única palavra ou o texto? O que valida aquela palavra é o texto. Então, de acordo com o texto, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é um, o Senhor.
Não, o Senhor e o Filho e o Espírito Santo é um. Não é isso que está escrito. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é um Senhor. Ele é um. Então, ainda que seja o Echad, né, você não pode usar as suas interpretações pessoais para tentar perturbar o que está escrito nas Escrituras. Bom, e como cada videoaula explica uma coisa de cada vez, acompanhe o nosso canal, envie para o meu e-mail, para o meu WhatsApp, que aparece aí no canal. Você envia para mim a sua colocação e assim, né, nós vamos trabalhando em cima da sua dúvida. Mas esse texto já deixou claro que o Echad não é uma prova de uma trindade, né? E a trindade, como não só nesse versículo, mas em outros onde é forçado uma trindade, totalmente é fora do texto e do contexto, né? Então, um forte abraço para vocês. Não esqueça de dar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Deus abençoe.